Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que bom poder te abraçar nesta manhã, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, dirigindo o seu veículo para a escola, para onde você for, escutando ainda o programa na madrugada antes de se levantar. É muito bom estar com você. Muito obrigado por fazer parte dessa grande família que é a Oração da Manhã. Nós formamos uma grande comunidade aqui na Diocese de Formosa, todo o Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, tantos outros lugares onde os brasileiros rezam e nós estamos juntos na oração. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto, memória do martírio de São João Batista, o último dos profetas, que entregou sua vida como testemunha da verdade. Dentro da nossa semana vocacional dos fiéis leigos, refletimos hoje sobre um tema muito importante: o leigo como testemunha da verdade no mundo. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Recordo que somente a Virgem Maria e São João Batista têm duas celebrações no calendário litúrgico, do seu nascimento e da sua morte. São João Batista morreu porque não teve medo de denunciar o pecado. Diante de Herodes, não se calou, não relativizou a verdade, não buscou acomodações. Pagou com a própria vida por afirmar: não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Sua fidelidade nos ensina que o discípulo de Cristo deve estar disposto a perder tudo, menos uma coisa: a verdade. Porque a verdade é Cristo. Os leigos de hoje são chamados a essa mesma coragem. Vivemos em tempos de relativismo, em que muitos preferem calar diante da injustiça, da corrupção, da imoralidade e da destruição das famílias. Mas o cristão leigo não pode ser cúmplice do erro. Ele deve defender a vida desde a concepção até a morte. Morte natural. Lutar pela dignidade da família, pela justiça social, pela honestidade no trabalho e também na política. O mundo não está pior do que está, inclusive o Brasil, porque nós temos gente católica, gente de fé, nós temos cristãos que ainda são capazes de defender com grande vontade a verdade nos nossos tempos. Enquanto que muita gente não tem coragem de assumir a verdade e prefere ficar na mentira. Quantos católicos, por exemplo, são a favor da ideologia de gênero, que são a favor do aborto, que são a favor do amor livre? Nós temos muitos que às vezes comungam na igreja, mas não estão unidos à igreja, porque a verdade já não mora mais em seus corações. Perdeu o rumo, abraçou as misérias deste mundo, o pecado deste mundo, a arrogância, a soberba deste mundo e se ressecaram por dentro. São católicos em assídia, mortos, perturbados por tantas misérias e desgraças deste mundo. Nunca é demais dizer que ser católico não é nada fácil, porque você tem que renunciar à mentira. É muito triste quando um católico que entra na política se corrompe.
se torna tão miserável quanto aquelas pessoas que ele criticava antes de entrar na política. Como é triste também o leigo que trai a esposa, trai o marido, que entra numa vida dissoluta de pecado. Como é triste pessoas batizadas, que não são capazes de educar a sua vontade e caem no abuso sexual de menores, na prática da pedofilia, mergulhando a alma naquilo que é mais triste neste mundo, que é a quebra da inocência dos simples. O testemunho do leigo se dá no cotidiano, no dia a dia, no cumprimento ético no trabalho. Você que é católico, você trabalha, você não pode roubar do patrão. Você não pode roubar o tempo do seu trabalho, você tem que trabalhar. Tem que ser fiel. Na fidelidade no casamento, na coragem de educar os filhos na fé, na defesa pública da igreja, diante de críticas injustas. Esse testemunho, muitas vezes silencioso, vale mais do que 1000 palavras. Ambientes onde se fala mal dos católicos, da igreja, do papa, do bispo, do padre. Às vezes o padre e o bispo, por estar em situações de miséria humana, realmente não corresponde àquilo que Deus quer e merece as críticas. Mas nós temos que entender que a igreja é maior do que o papa, do que os bispos, do que os sacerdotes. Você pode pontualmente discordar disso, daquilo, do comportamento de um padre, de um bispo, mas nunca despreze a igreja, nunca. Mas atenção, testemunhar a verdade não é arrogância. Tem muita gente hoje que se sentem donos da verdade e na arrogância quer se sentir melhor do que os outros. Não é esse o caminho, de maneira alguma. Não é este. A arrogância não combina com a verdade. É preciso unir a firmeza da fé com a caridade. Fé, esperança e caridade, as 3 virtudes capilares da nossa vida católica. São Paulo dizia: a verdade deve ser anunciada em caridade. O leigo deve ser profeta da coragem, mas também com humildade, evitando divisões e ódio. Você não vai chegar lá na empresa que você trabalha já condenando quem não reza, quem chegou na segunda-feira amarrotado por causa dos vícios. Você dá seu testemunho. Seja alguém que acolhe, alguém que reza, que se preocupa com o outro, que preocupa com aquela alma que está se perdendo. Meu dileto ouvinte, a igreja precisa de você. Precisa dos leigos, para que sejam a voz de João Batista em nossos tempos difíceis e corrosivos. Leigos que não se vendem por conveniências, que não se calam diante da mentira, que preferem perder a vida a perder a fidelidade. Fidelidade a quem? A Nosso Senhor. A fidelidade a Cristo. Essa é a grande missão do leigo, como testemunha da verdade no mundo, sendo sinal de Cristo. Porque você que é batizado, você testemunha a nossa mãe, a igreja, que nos batizou, que nos deu essa graça de pertencermos a Cristo, ao corpo místico de Cristo. Pense nisso, prezado ouvinte. Nunca despreze essa verdade. Pense nisso. Deus é bom. Deus é grande. Deus é maior. Que nós possamos caminhar na verdade, sermos alcançados por ela, descobertos por ela, vivermos nela e por ela, porque a verdade
é o próprio Cristo. Assim seja. O Santo Evangelho de hoje, Mateus, ou melhor, Marcos, 6, 17 a 29, narra o martírio de São João Batista. Herodes admirava João, sabia que ele era justo e santo, mas não teve coragem de seguir a sua palavra. Dominado pela paixão, pelo medo de perder prestígio e pelo desejo de agradar, mandou matar o profeta que ele admirava. Esse evangelho nos mostra a tensão entre a verdade e o poder. Herodes sabia a verdade, mas preferiu abraçar, acolher na sua vida o pecado. O pecado que corrói a alma, que é essa soda cáustica no interior do pecador. Talvez você que me escuta agora esteja nessa condição de pecador, sem coragem de voltar atrás, sem coragem de deixar a vida porca, a vida imunda que você está levando, preferindo viver nesta agonia, pois o pecado não traz bênçãos, não traz paz, não traz alegria, não traz amor. O pecado traz tudo o contrário. Meu prezado ouvinte, pense nisso. Se você está numa condição de pecado, lute contra isso. João Batista, ao contrário, preferiu a verdade, mesmo ao preço da vida. Quantas vezes também nós sabemos o que é certo, mas preferimos agradar ao mundo, em vez de agradar a Deus. Hoje, o Senhor Jesus nos chama a ser fiéis como João. Melhor perder tudo do que perder a graça de Deus. Vamos pensar nisso. Melhor perder tudo do que perder a graça de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, leigo na igreja. Você é importante. Você não é uma pessoa anônima na celebração da Santa Missa. Você é protagonista na Santa Missa, porque o seu batismo precisa dessa unção da Santa Missa, precisa da oração. É melhor perder tudo do que perder a graça de Deus. Pensemos nisso e procuremos viver esta realidade, porque é a realidade que nos leva ao coração do Pai Eterno. Amém. Rezemos hoje pelos leigos que sofrem perseguição por causa da fé. Que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e nunca se envergonhem do Evangelho. Outro dia eu escutava um pai e uma mãe de famílias jovens, com seus filhos, abertos à vida, que dizia que quem mais os persegue é a mãe dela e a mãe dele, porque é contra eles terem filhos, é contra eles terem a missa diária, é contra eles terem uma vida espiritual profunda. É assim. Às vezes nós somos perseguidos dentro de casa. Que estes leigos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo e nunca se envergonhem do Evangelho. E nesta sexta-feira, contemplando a paixão do Senhor, unamos o martírio de João Batista ao sacrifício de Cristo, pedindo a graça da fidelidade nossa até o fim, até o último momento. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado final de semana.